Olá, sou Paulo Eduardo, estamos chegando para mais um estudo bíblico aqui no canal Minuto Missionário, seja bem-vindo! Estamos estudando a segunda carta de João e é um prazer ter você aqui conosco todos os dias. Estamos estudando versículo por versículo no estudo expositivo da Palavra de Deus, trazendo o contexto histórico e aplicando para as nossas vidas diárias, não é, como cristão. É um prazer ter você aqui conosco novamente. Vamos lá para mais um estudo? Muito bem, nós estamos aqui já no versículo 3 desta carta de João, da segunda carta de João, onde João está falando da verdade. Nós já falamos que João repete a palavra verdade aqui no seu enunciado, não é? Na saudação aqui aparece a palavra verdade 4 vezes nos 3 primeiros versículos. João aborda a questão da verdade contrapondo aos ensinos doutrinários mentirosos, falsos, daqueles gnósticos, falsos mestres que estavam naqueles dias fazendo uma verdadeira peregrinação entre as igrejas, disseminando a mentira. E João escreve essa carta justamente com esse foco, de fortalecer a verdade e o comportamento do cristão no meio disso. A verdade, ela precisa ser conhecida, precisamos andar e precisamos estar firmes praticando a verdade, e essa verdade precisa ser vista em nós. Versículo 3, João destaca isso aqui. Ele diz: a graça e a misericórdia e a paz da parte de Deus Pai e de Jesus Cristo, Filho do Pai, serão conosco em verdade e amor. Versículo precioso, não é, que João traz. O apóstolo João, aqui, a semelhança do que Paulo faz nas suas cartas a Timóteo, ele menciona na saudação não apenas a graça e a paz, mas graça, misericórdia e paz. A diferença é que a saudação aqui, ela não é uma oração, não é um voto, mas é uma confiante afirmação. Graça, misericórdia e paz. O que a gente aprende nessas 3 expressões aqui? Graça e misericórdia nós podemos ver que são a raiz, e a paz é o fruto da graça e da misericórdia. Quando nós experimentamos a graça e a misericórdia, nós consequentemente recebemos a paz. Concordo com John Stott quando ele diz que graça e misericórdia são expressões do amor de Deus, graça para com os culpados e destituídos de mérito, e misericórdia para com os necessitados e desamparados. Isso é precioso, né? Pensarmos assim. Essa paz, a paz é aquele restabelecimento da harmonia com Deus. Quando o homem está em comunhão com Deus, ele recebe essa paz. Ele está em paz com Deus, paz com os outros, ele está em harmonia com Deus. Nós chamamos isso de salvação, não é? Eu sempre digo, a pessoa que está em paz com Deus, está em paz com os outros, é fruto do novo nascimento, é fruto da vida que Deus nos dá. Então nós temos paz, indica o caráter da salvação, e misericórdia, a nossa necessidade dela. A graça é aquela provisão que Deus nos traz, Deus nos dá em Cristo Jesus. Sabe, nós temos um pensamento que diz o seguinte: a graça remove a culpa e a misericórdia remove a miséria. A graça remove a nossa culpa diante de Deus e a misericórdia remove a nossa miséria como pecadores. E a paz expressa a continuidade da graça e da misericórdia sobre a nossa vida. Nós somos carentes da graça e da misericórdia de Deus. Mas há uma diferença, e eu espero que você me entenda aqui, há uma diferença entre graça e misericórdia. A graça é o que Deus nos dá e nós não merecemos. A misericórdia é o que nós merecemos e Deus não nos dá. Isso mesmo eu vou explicar um pouco melhor. Nós não merecemos a salvação, mas Deus nos dá de graça. Deus nos dá pela graça. Isso é a graça de Deus sendo manifestada. Nós merecemos o castigo de Deus. Nós merecemos a condenação, mas Deus não nos dá, porque Ele aplica a misericórdia. Porque aquilo que nós merecíamos, o Senhor Jesus levou sobre si. Então nós merecíamos o sofrimento, mas pela misericórdia
nós fomos perdoados e não recebemos a condenação pelos nossos pecados, porque Jesus levou sobre si. Essa é uma diferença muito clara entre graça e misericórdia. O apóstolo João, ele já na introdução dessa pequena carta, ele fala da verdade suprema da divindade de Cristo. Aqui na saudação é dada em nome de Deus Pai e de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Jesus Cristo é eternamente gerado do Pai. Nós vemos que Ele é Deus, Deus de Deus, luz de luz, coigual, coeterno, consubstancial com o Pai. E dessa forma nós vemos que quem nega o Filho também nega o Pai. 1 João 2,23 nós já falamos sobre isso. Por que João está falando isso? Por causa dos gnósticos que negavam a divindade de Jesus Cristo. Queriam ensinar uma falsa verdade. Queriam dizer que Jesus foi um ser criado apenas. Um ensino não muito diferente do que muitas vezes é ensinado nas ruas aí da nossa cidade, nós ouvimos isso também. A fé cristã, ela mantém-se em pé ou ela cai dependendo da maneira como ela vê a doutrina da divindade de Cristo. Por isso é um assunto extremamente importante e não deve ser levado na brincadeira. Não deve ser ignorado o ensinamento sobre a divindade de Cristo. Se Cristo Jesus é somente um homem, ele não pode salvar. Se ele não encarnou, ele também não pode se identificar conosco. E é por isso que o ensinamento sobre a divindade de Cristo é tão importante. A comunidade cristã também, ela deve ser caracterizada não só pela verdade, mas também pelo amor. Isso é destacado por João aqui nesses primeiros versículos. Verdade em amor. E por que João está dizendo isso aqui? Porque nós precisamos entender que precisa haver um equilíbrio entre verdade e amor. Não é em nome do amor eu suportar qualquer desvio doutrinário. Hoje nós vivemos dias em que há um esforço tão grande para a prática do ecumenismo, não é? O ecumenismo onde você deve aceitar todo mundo, todo tipo de fé, deve caminhar juntos porque o que vale é o amor. O amor e a verdade precisam caminhar juntos. E o texto que João escreve aqui, ele traz muito claro essa questão. Eu preciso manter o amor, mas fundamentado na verdade. Se eu desequilibrar aqui, o nosso amor vai ficar comprometido. O nosso amor amolece se não for fortalecido pela verdade. Nós precisamos amar uns aos outros na verdade, falar a verdade uns com os outros, mas em amor. Mas falar a verdade. Eu não posso, em nome da verdade, em nome do amor, tolerar qualquer desvio da verdade e achar que está tudo bonito, porque muitas vezes estão ferindo fundamentos cruciais para a nossa fé cristã. Isso precisa ser combatido, precisa ser ensinado, mas fazendo isso em amor. Que o Senhor nos ajude a entender isso e caminhar dentro da verdade em amor. Caminhar em amor na verdade. Deus te abençoe, nós possamos compreender cada dia mais a palavra de Deus, a vontade dEle e viver para a glória dEle. Espero você no nosso próximo encontro aqui no canal Minuto Missionário. Se não é inscrito ainda, se inscreva. É um prazer sempre ter você aqui conosco.